Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos apresentar um programa no formato Compact Top Content. Selecionamos algumas das nossas excelentes séries com conteúdos marcantes e faremos compactos para apresentação da síntese das mesmas. Os conteúdos originais permanecem lá no acervo do canal e seus respectivos links estarão na descrição do programa logo abaixo. Este primeiro Top Com é com José Bento dos Santos, fundador da Quinta do Monte Douro, imperdível. Vamos ver o José Bento dos Santos? Então, vamos com a gente! Estamos aqui com o José Bento dos Santos, o grande José Bento dos Santos. Me foi apresentado pelo seu filho Francisco. Olha, desde já quero agradecer ao Francisco por esta ponte, ou seja, essa oportunidade de estar aqui com seu pai, que tem aí grandes realizações e nós vamos explorar bastante aqui. Prazer meu, muitíssimo obrigado por este convite. Maravilha, José. Conforme eu te falei, eu tive a oportunidade de conhecer o Francisco, né, que hoje comanda o negócio de vinhos da família, né, Quinta do Monte Douro, né, e ele nos concedeu, inclusive, uma entrevista, né, junto com o Gastão, com o Cid, no Happy Hour E-Show, nosso programa ao vivo, todas as quintas-feiras. Tá lá no nosso acervo, quem quiser assistir, né. Olha, o Francisco é uma pessoa espetacular, um exímio anfitrião, né. Eu tive a oportunidade não só de visitar a Quinta do Monte Douro, né, onde ele me recebeu em grande estilo, um show. Parabéns pelo filho e pela Quinta do Monte Douro, que nós vamos falar em seguida. Zé, você é um engenheiro químico, gourmand, gastrônomo, enólogo, produtor de vinhos, foi jogador de rugby e treinador de rugby também, e outras coisas que eu vou descobrir por aqui, né? Nós vamos falar de sua trajetória, conforme eu combinei com você. Eu queria saber o seguinte, como é que foi o começo do menino Zé? E se quando menino você já identificava esses traços, né, dessa personalidade inquieta e realizadora? Conta pra gente. É curioso porque, de facto, eu, quando era pequeno, os meus amigos, os que estavam à minha volta, uns tinham um jeito natural para jogar futebol extraordinário e eu não era grande, habilidoso no futebol. Outros corriam muito e tinham essa capacidade e eu também não corria, não era muito rápido. Tinha quem tivesse jeito para desenho e desenhava bem. E eu, como muito novo, houve uma coisa que me atraiu sempre. Aos 7 anos, é a grande memória que eu tenho, eu fazia um prato meu, que me lembro perfeitamente o que é, umas iscas, o fígado com vinho da Madeira, o que é um bocadinho, enfim, naquela altura, mas eu adorava estar com a minha avó na cozinha, era uma coisa que me puxava. E por outro lado, em termos de brincadeira, eu sempre gostei muito de inventar, de puxar para a cabeça, de ter qualquer coisa e a partir daí inventar e organizar. Eu sempre, durante todo o meu período da escola e depois no liceu, quem organizava os jogos de futebol? Eu se não organizasse os jogos de futebol não jogava, porque ninguém me convidava. Então eu tinha que organizar os jogos de futebol. Fui eu sempre que organizei as aventuras durante as férias e eu tinha essa ideia de pegar nas pessoas e levá-las a algum lado. Talvez estou a pensar, e isto é capaz de ser uma vaidade inusitada, mas é uma característica de liderança e gestão, né? Gestão, a definição de management americana. Um manager is somebody that gets followers. Quer dizer, eu tinha seguidores. Eu conseguia que esses meus amigos me seguissem entusiasmados. E eu fui sempre, durante toda a vida, mais que tudo, um fazedor de equipas. Um coach. Fui coach
quando não era coach, era capitão de equipa. O meu primeiro desporto sério foi basquete. E eu, com 1,68 m, cheguei a jogar na seleção nacional. Nunca fiz nenhum jogo oficial, porque éramos para jogar contra a Jugoslávia, mas não havia dinheiro para a viagem. E não jogámos e, portanto, eu não cheguei a pisar o campo com a camisola da seleção. Mas, enfim, é curioso eu ter chegado no basquete a um nível razoável, sendo deste tamanho, enfim, naquela altura. Mas depois, um dia, quando entrei para o técnico, estavam uns rapazes a jogar rugby. A bola é muito curiosa, não é? Salta sem a gente perceber. Eu peguei na bola, dei uns pontapés e tal. E quem estava a treinar os jogadores de rugby era o António Mário Carcajeiro, para quem eu fiz a homenagem com um vinho, António Carcajeiro. E quando estávamos nos balneários, e ele era uma super pessoa. E ele, nessa altura, virou-se do outro lado do banco ali, mas todos nós ouvimos, e disse: vocês viram os miúdos que estavam ali, o jeito que eles tinham? Isto era uma grande mentira, mas ele disse isto de tal maneira que nós fomos todos jogar rugby. E essa equipa que se fez foi a primeira equipa que disputou um campeonato de júniores. Eu fui o capitão de equipa e nós fomos campeões nacionais. E, portanto, a minha aventura do rugby começa aí, e de uma forma muito positiva. Posteriormente, eu fui treinador da própria universidade, do técnico, mas fui treinador da seleção nacional, quer de júniores, quer de séniores. O rugby ensinou-me muito, ensinou-me a conduzir pessoas. E o rugby, depois de fazer a engenharia química, comecei a trabalhar na CUF, que era a maior empresa portuguesa e uma das grandes empresas europeias. Comecei a trabalhar nas fábricas da CUF. Já como engenheiro químico, né? Já como engenheiro químico. E, normalmente, um engenheiro, quando chegava às fábricas, entrava para os centros de estudos e andava, até que se habituava, conhecia a fábrica e tal, e só depois, passados 5, 6, até talvez mais, 7, 10 anos, é que tomava conta da produção de alguma coisa. Eu entrei, uma semana depois, o diretor das fábricas, que na altura, o meu querido amigo, o engenheiro Frederico da Cunha, mandou-me chamar e disse-lhe: olha, se tu és capaz de ser treinador de uma seleção de rugby, da seleção nacional, também és capaz aqui de dirigir uma fábrica, e pôs-me 400 homens debaixo das minhas ordens. E eu, uma das fábricas era o sulfato de cobre, que eu conhecia muito bem. Que desafio, hein? Que desafio, hein? É, exato. Essa foi talvez também ou talvez não, foi de certeza uma daquelas situações na minha vida que mudou a minha vida. Ok, você se desenvolveu dentro dessa empresa, uma empresa, inclusive, multinacional, não é isso? E você teve a oportunidade de conhecer praticamente o mundo inteiro aí, rodando com essa empresa, né? Tenho a impressão, me corrija se eu estou errado, que foi aí que você começou a se interessar pela coisa da culinária mundial, diferente, ou seja, tendo oportunidade de conhecer grandes chefes, inclusive, e tal, e hoje se tornou um grande expert em gastronomia, né? Inclusive já teve um programa, não é isso? Aí na TV portuguesa sobre gastronomia. Conta essa coisa da gastronomia na sua vida aí, fala um pouquinho pra gente disso. Ô Flávio, eu desde pequeno que julgo que em termos de gosto, em termos de me aperceber do que era o gosto das coisas e saber comparar e distinguir algumas diferenças, não só cozinhava para os meus amigos, sempre com gosto. Nessa altura só havia ainda só a televisão a preto e branco, e a Maria de Lourdes Modesto, eu tinha 12, 13 anos, a Maria de Lourdes Modesto fazia o seu primeiro programa de culinária na televisão. Eu não perdia um programa. Havia muita gente que queria ver, era o futebol e, sei lá, programas com graça. Eram os programas. Hoje sou grande amigo da Maria de Lourdes, e foi uma janela aberta para perceber que havia muito mais, para ir mais longe. Naturalmente que treinei, tentei fazer as coisas, conhecer alguns dos chamados segredos, as famosas dicas. As pessoas muitas vezes julgam que com uma coisinha se tornam cozinheiros, como se fosse possível alguém dizer: olha, se carregar num dó, num mi e num sol, tem as notas básicas do dó maior, e isso dá para tocar piano. Não chega. Mas eu comecei a ter que viajar em termos profissionais bastante cedo, e viajar muitas vezes para falar com pessoas que, então naquela altura, isto nos anos 70, tudo se fazia à mesa de um restaurante. E eu comecei a visitar restaurantes de ficar
onde eu estava perante qualquer coisa a que eu não estava habituado. E eu fiquei de tal maneira desvarado que muitas vezes falava com o cozinheiro e eles viam que o interesse não era apenas folclórico, era um interesse um bocadinho mais profundo. Era genuíno, né? Genuíno de quem quer aprender, né? De quem quer conhecer mais, né? Exatamente. E então, às vezes perdiam algum tempo, convidavam-me, ia para a cozinha e eu aprendi muito. Talvez até nem seja tanto a aprendizagem, mas essencialmente a vontade de aprender. É que eles abriam os caminhos que estavam à frente e não tinham horizonte, era uma coisa, havia tudo para saber. Eu que julgava que já cozinhava muito bem, enfim, na altura tinha amigos meus que não sabiam estrelar um ovo e que se admiravam com o que eu cozinhava. E eu vi que eu estava na infância da cozinha. Naturalmente, isso foi sempre qualquer coisa que eu também fiz, foi tentar ler. Vê-se por aí, isto aqui atrás são só livros de culinária de utilização diária, não é? Portanto, isto é uma pequenina amostra do acervo da biblioteca, porque eu fiz sempre muito, o livro foi sempre muito importante para mim. E eu comecei a ver que tinha umas possibilidades quase infinitas de aprender e nunca descurei isso. Passei a visitar o mundo inteiro e às tantas fui encontrar culturas culinárias, sobretudo culturas diferentíssimas. Na América do Sul, eu conheci todos os países, o Chile, o Peru, a Argentina e naturalmente o Brasil, que me encantaram e que um pouco aqui, um pouco ali, ainda estive com o Alex Atala, um mês, tanto tivemos os dois aqui, uma festa, e portanto eu comecei, a cozinha passou a ter outra importância para mim. Eu, depois de trabalhar nas fábricas 2 anos, e de ter feito o meu serviço militar em Angola, em Luanda, quando voltei, já não voltei para a fábrica, voltei para a parte comercial e passei a sentir uma coisa que nós não tínhamos até à data, praticamente, na CUF, que era alguém que fizesse metais na bolsa, com todos os problemas das coberturas de exportações, dos hedging, das operações de bolsa. Eu arranquei com isso, fiz estágios na Bolsa de Londres e de modo que passei a relacionar-me de uma outra forma, da forma comercial, mas tendo uma vantagem, é que eu tinha trabalhado na fábrica e, portanto, sabia os processos. Muitas vezes, quem falava comigo, grandes homens, grandes traders de todo o mundo, nunca tinham posto os pés numa fábrica. Eu trazia comigo essa vantagem de poder perceber alguns problemas que tinha a ver com as matérias-primas, com os minérios, enfim, conhecia as minas. Agora, fala um pouquinho sobre essa coisa do programa, né, de TV. Se a matéria-prima não for excelente, o vinho não é de grande qualidade. Aqui está o grande segredo: produzir grande matéria-prima através da produção destes cachos. Curioso, e eu julgo que é interessante até para os nossos ouvintes. Eu sempre, na altura, o programa foi há 15 anos, mas sempre houve muitos programas de culinária. E eu tive sempre, em conferências, em várias situações, eu distingui sempre 2 mundos diferentes. A culinária da gastronomia. E, por razões que ninguém saberá, muitas vezes os termos são sobrepostos e confundidos. Repara uma coisa, culinária, ninguém tem dúvidas que é a arte de pegar num alimento cru e cozinhá-lo. No fundo, podemos dizer que a culinária é a capacidade de transformar os alimentos, os produtos da natureza, em alimentos comestíveis. E parece que estamos de acordo, podendo essa arte ser comer uma maçã crua até comer um prato do Alex Atala ultra elaborado. Bom, a gastronomia, pela gênese da palavra, a gastronomia, gastrónomo foi uma palavra nascida, utilizada no século IV a.C. por o primeiro que chamou gastrónomo, um homem, um grego, arquéstrato, que gostava de viajar para conhecer novos prazeres de mesa. E escreveu sobre isso, que era o prazer da mesa. E ele conseguia distinguir entre 2 prazeres, entre 2 pratos feitos por 2 pessoas diferentes, o que estava mais bem elaborado, o que lhe sabia melhor e o que não lhe sabia melhor. Ou seja, a gastronomia é a capacidade de alguém ter uma experiência, ter um universo de experiências que come uma feijoada à brasileira e diz assim: mas eu já comi muito melhor que isto ali naquela...
Oh, isso era. Porque o feijão era melhor, porque era mais bem feito, porque estava melhor cozinhado, porque os enchidos eram, porque a laranja, porque o arroz. Enfim, há um mundo de situações que podem alterar o gosto daquilo que se come. E, portanto, a gastronomia era essa capacidade. Bom, a palavra foi recuperada no século XIX, hoje utiliza-se e passou a ser utilizada como a gastronomia de França. Como? E não é. É a culinária de França. É a comida francesa. A gastronomia era nós dizermos que a gastronomia, como gastrónomos, que gosto mais do que se faz em França do que se faz na Bélgica. Ou seja, mas a palavra foi utilizada nos dois sentidos. Voltando ao programa de televisão. Numa conversa com, na altura, o diretor da televisão, eu nessa altura tinha um apartamento, um pequeno apartamento, com 3 divisões, mas com uma cozinha muitíssimo bem montada, onde tinha tudo, convidava os meus amigos, e era aí, muitas vezes nem sequer era em minha casa. E portanto foi aí que eu treinei muito. E eu ia lhe dizer uma coisa há bocado, eu a partir do momento em que comecei a trabalhar nas bolsas e tal, que é uma pressão, uma pessoa não tem horários, não tem nada, e tal, o meu relaxamento era a capacidade à noite vir para casa e fazer um jantar, às vezes a que horas fosse, e nessa altura a gente, quando se está a fazer um jantar, não se pensa em mais nada. Era o meu melhor antídoto da pressão, era... Que beleza, que beleza. Um prazer, né? O prazer faz isso, né? Faz você relaxar, você se desligar, né? Digamos, para mim próprio. Não me exibia, não era. Mas eu um dia disse a esse meu amigo e presidente da televisão, a televisão só fazia programas de culinária. Ou seja, como é que se estrela um ovo, como é que se coze uma batata, como é que se faz um arroz assim ou arroz assado. E eu achava que a televisão podia agarrar no termo cultural da gastronomia e fazer programas que as pessoas pudessem ficar, mesmo que não cozinhassem, a saber muito mais do que era a diferença entre o bom e o melhor. Porque, Flávio, veja lá, que se pode aplicar aos vinhos ou a uma comida. Eu posso pegar num vinho, um exemplo, e dizer, este vinho sabe muito bem. Ou não. E isso, o vinho pode ser o melhor do mundo, ou pode... a minha opinião é esta, e isto é indesmentível. É bom ou não é bom? E isso toda a gente pode fazer. Até os meus cães sabem distinguir a comida boa da comida que não gostam. Tudo bem. Depois há outra coisa. Há muitas pessoas que às vezes, aqui em casa, quando estão a almoçar e dizem, este vinho é melhor que aquele. E aí, dizer que é bom e que se gosta é uma coisa. Dizer que é melhor implica ter bebido várias coisas e saber que há uma escala e ter essa capacidade e essa situação estar certa. Enquanto eu digo, eu gosto disto e não gosto daquilo, e não há nada a fazer, mesmo que esteja errado, mas eu já não posso dizer que a escala, olha, este vinho não é tanto, este é melhor, classificar sem ter um conhecimento amplo. E isso é a gastronomia. É perceber porque é que nós gostamos de cozida à portuguesa feito naquele restaurante e vamos lá todos e não há aquilo. E as pessoas têm isso. Ora bem, e foi essa a ideia de fazer um programa de gastronomia. Esse programa, nós fizemos 38 ou 39 programas, salvo erro, durante 2 anos e meio. Esse programa, nós pegávamos num tema, a batata, o arroz, sei lá, os ovos, pegávamos num tema e íamos ver toda a história. Como é que a batata apareceu? De onde é que veio? Porquê é que foi criada assim? Quais foram as primeiras impressões? Quem é que cozinhou a batata? E depois, então sim, apresentávamos aquelas receitas ícones da batata. Porque é que os russos faziam a batata com o caviar? Porquê é que nós fazemos puré de batata? Porquê é que há batata frita que começou em França, em Paris, quando alguém começou a vender batata frita e foi um sucesso? Porque não havia até à data, ninguém fazia isso. Quer dizer, a pessoa chegava ao fim do programa e ficava com uma ideia que lhe despertava a atenção, que a entusiasmava, que a motivava para experimentar, para ir mais longe. O programa teve tal sucesso e tal audiência que, passados 15 anos, ainda hoje, eu às vezes vou a um supermercado e vem uma pessoa ter comigo, quando é que há mais programas? Eu gostava tanto. Que maravilha, hein? Que beleza isso. Não era ensinar como fazer, mas ensinar a pensar sobre a alimentação. Agora nós vamos falar sobre vinhos.
vinhos, né? E como um expert, né, na área de culinária, na gastronomia, o Zé também andou estudando e pesquisando e trabalhando muito. Como é a sua característica, né? Ele mergulha fundo no que faz. E mergulhou fundo na coisa dos vinhos. Aí surgiu a Quinta do Monte Douro. Quando em 1986 adquiri a Quinta do Monte Douro, a primeira prioridade foi imediatamente fazer estudos extremamente rigorosos deste clima e deste solo maravilhoso que nos permite produzir tão grandes vinhos. Eu acho que é uma história curiosa e é uma história que tem a ver essencialmente com a minha condição de broker de metais. Veja lá como é. Bem, para mim o vinho faz sentido acompanhado com a comida. Não passa para a cabeça beber um copo de vinho por si só. E naturalmente que é uma relação do ponto de vista gustativo para já, mas depois cultural, social, de tal maneira importante nas nossas sociedades, sobretudo ocidentais, que eu desde muito novo comecei a acompanhar, a estudar, a conhecer, a comprar, a colecionar. Como viajava muito e sempre que passava e tinha oportunidade, ia visitar um produtor e comecei a perceber o mundo dos vinhos. Mas eu ouvi uma vez um grande amigo do lado da área do Douro dizer que tinha nascido numa pipa. A família dele era toda produtora de vinho do Porto e tal. Eu não nasci numa pipa, mas a primeira vindima a que eu assisti tinha nem um mês. Porque eu, quando nasci, em outubro, nessa altura as vindimas eram mais tarde, imagino eu, que a primeira coisa que fiz quando fui numa alcofa, os meus pais tinham uma casa a 1 quilómetro de onde hoje é a Quinta do Monte Douro, e eu passei sempre férias ali. Todas as férias assistia às vindimas, assistia às questões das adegas. Eu tenho isso escrito nas minhas memórias que um dia serão publicadas. Aqueles sons, aqueles cheiros, tudo aquilo. Eu vivi tudo aquilo toda a vida. Sabia, eu tinha a linguagem, o léxico do vinho muito antes das pessoas que viviam na cidade. Eu conhecia os dramas dos produtores. Eu fui sem querer, enfim, por uma questão de coincidência, habituado a isso. Mais tarde eu só comecei a beber vinho com 16 anos ou isso, mas tive bons professores, o meu pai, o Carcajeiro. Eu com 17 anos visitei Bordeaux e visitei tudo o que havia, visitei o Chateau Ozone, visitei todos os grandes, aqueles cruz. Nós fomos a Bordeaux jogar rugby e a equipa de rugby de Bordeaux levou-nos a tudo nos tempos livres. E eu fiquei, como eu conhecia as adegas, aqui portuguesas, modestas, humildes, e quando vi aquilo, meu Deus, isto existe, este mundo não é o universo que eu estava à espera e que deste tamanho é uma coisa que não tem dimensão. Eu, portanto, fiquei com esse conhecimento que havia um mundo extraordinário e, à medida que tive a oportunidade, fui nas várias refeições que se faziam, havia sempre pessoas e vamos beber este vinho e vamos escolher aquele e tal. E eu não só conhecia os vinhos portugueses, como também uma belíssima parte dos vinhos estrangeiros da Europa, sobretudo alguns americanos, mas sobretudo os vinhos franceses. Ora, um dia eu estava em Nova Iorque, tinha 40 anos, eu estava em Nova Iorque com um
um grande amigo meu, de quem sou compadre, um homem, um broker americano, Joe Rosenfield, e fomos jantar. E estávamos a conversar, e nós que trabalhávamos em commodities no nosso escritório, para além dos metais, do cobre, e do zinco, e do chumbo, e do estanho, enfim, fazia-se também arroz, os cereais, a gasolina, o petróleo. Enfim, e isso era qualquer coisa a que nós, na generalidade, chamávamos commodity. E a conversa puxou para isto. Diz ele assim: a única commodity que é escassa no mundo, que já não existe mais, a que existe é a que está cá hoje, não se vai descobrir mais, não há mais, é a terra. A terra, o metro quadrado. Já não há mais metros quadrados de terra. Não será que em vez de investirmos em commodity, devíamos investir em terra? E eu vim no dia seguinte a pensar nisto no avião e cheguei a Lisboa e falei com o meu pai. E disse: pai, nós de facto talvez tínhamos investido em imobiliário, tínhamos investido na bolsa, tínhamos investido, enfim, nestas coisas mais normais, as nossas próprias empresas, mas terra não tínhamos. Pouco tempo depois, nem passou uma semana, o meu pai veio-me dizer: encontrei a terra ideal para investir, que era a Quinta do Monte Douro, cujo proprietário era um senhor que nós conhecíamos. Eu conhecia, ele era muito mais velho que eu, mas desde que era pequeno, que nos estimava como nós o estimávamos muito, e em 2 ou 3 dias ele já não conseguia estar na terra. Ele tinha vindo para Lisboa porque, enfim, problemas de saúde e portanto tinha a quinta na altura, tinha um rendeiro, estava alugado a alguém. Mas a quinta era impecável, era só preciso limpar-lhe o pó. Em meia dúzia de dias fizemos o negócio e nós comprámos a quinta sem nenhuma intenção. Nós comprámos a quinta sem nenhuma intenção. E quando chegámos, a quinta tinha 3 hectares de vinha. A quinta já tinha sido toda vinha. Mas na altura tinha 2 ou 3 hectares de vinha, em que o caseiro que estava na altura, e que era um homem que fazia vinho todos os anos, fazia vinho. E, enfim, pela graça, tinham ficado lá umas garrafas e, como disse, a quinta tinha uma capacidade de ser utilizada para além da questão do convívio da família. E nessa altura a nossa empresa tinha uns professores de Israel, da Universidade de Jerusalém, a estudar no mundo locais que pudessem permitir fazer frutas temporãs, ou seja, frutas que nascessem, que tivessem cultivadas antes da época, fossem estufas, fossem por condições climatéricas, porque o interesse dessas empresas era ter melão antes dos outros, para se vender, ou cerejas antes dos outros, quer dizer, antes da época. E uma das coisas, isto foi para aí no 3º ou 4º ano, já a termos a quinta, perguntaram-me se era possível vir uma equipa de Jerusalém, de engenheiros agrónomos, estudar a quinta para isso. E a ideia era fazer uva de comer, mais cedo. Eles vieram, fizeram perfurações para estudar o solo até profundidades grandes, ficaram com uma fotografia de tudo o que era o terreno. Era um terreno que vinha do Jurássico, argilo-calcário, com a composição toda, e tinha todas as características boas para fazer vinho e não para fazer uva de mesa. Olha que engraçado. E, portanto, ao mesmo tempo eu tinha tido uma experiência que era uma experiência extraordinária. O caseiro que fazia vinho, eu entusiasmei-me e disse: olha, nós tínhamos 3 vinhas para o ano, esta vinha que era uma vinha só de uma casta, não me lembro, talvez Torigo, enfim, nós vamos fazer um vinho só com esta casta para ver o que é um barrilito e tal. E vamos fazer num barril de carvalho, o que era normal. Passado, eu viajava muito, não tinha tempo para acompanhar e tal, passado quando já o vinho estava feito, o caseiro tinha jeito, fazia aquele vinho, um vinho carrascão, naturalmente e tal. E eu chego e vi um barril muito escuro e diz: mas isto é carvalho? Não, o barril é de castanho, de madeira de castanheiro. Mas eu tinha dito para ser de carvalho. Isso não presta. Ele tinha escolhido por mim. E diz: mas
Bem, eu não mando nada aqui, não, pelos vistos. E depois, então, mas foi só da vinha que estava ali e tal, que a gente... não. Nós, quando fazemos vinho, temos que pôr uma casta branca para dar açúcar, outra para dar álcool, outra para dar cor, outra não. E aquilo era uma misturada qualquer e eu fiquei sem saber se tínhamos algum potencial ou não tinha. E percebi, bom, isto... Por aqui não vamos lá. Tínhamos o estudo dos homens e, entretanto, veio cá um especialista, um grande especialista australiano, que fez vários estudos e foi-nos visitar e percebeu-se que nós tínhamos até a questão, a nossa freguesia é a freguesia da Ventosa. Porquê? Porque é um vale por onde sopra vento durante de manhã à noite. As senhoras gostam muito porque põem a roupa e passado uma hora está seca, quando penduram a roupa para secar. Isso era o Mistral das Côtes-du-Rhône, que desempenham... Eu gostava muito, conhecia muito bem as Côtes-du-Rhône, mas por que não fazer aqui Syrah? É interessante porque esse técnico que você falou que veio pesquisar é australiano, né? Onde a Syrah desenvolveu muito, né, na Austrália, né? E ele percebeu essa oportunidade lá na região, é isso? Exatamente. E vinha de encontro àquilo que eu gostava e fazia sentido, porque nós tínhamos as condições parecidas, mas precisávamos de uma vinha, videiras que tivessem essas características. E, portanto, importámos as videiras, mas completámos os estudos, as análises, decidimos que talvez eu fizesse uma pequena agulha, Flávio, porque falamos já de quem um dia pensar em fazer uma vinha, aquilo que eu acho que é importante. Eu, nesta altura, não tinha nenhuma ideia de ser viticultor, investir em vinho como viticultor, como produtor. Porque eu não tinha tempo para isso, eu estava fora desta coisa toda, eu viajava, eu tinha responsabilidades enormes com as empresas e, portanto, a ideia foi fazer 2 hectares e meio precisamente de vinha para fazer um vinho. Mas vamos fazer 2 hectares e meio. Não é para vender, não é para nada, mas vamos fazer com um rigor absoluto, como se fizesses 20 ou 30. Vamos fazer bem feito. Exatamente. E, portanto, a vinha foi tudo foi estudado ao pormenor. Na primeira vindima nós tínhamos a cuba, foi de tal maneira que a cuba estava numa antiga adega e quando foi cheia cedeu e caiu. E caiu contra a parede e aguentou-se, porque se cai para o outro lado, olha, não estávamos aqui a falar hoje. Destino. Era importante, uma das coisas que na altura me disseram foi que durante 5 anos, quando se planta uma vinha, não se pode colher para fazer vinho. E porquê? A explicação que me deram convenceu-me à primeira. É porque a fruta, as uvas, são os filhos da videira. E se a videira, logo pequenina, acabada de plantar, começa a trabalhar para dar filhos, ela fica pequenina, magrinha, não consegue apenas nos meses de inverno recuperar para no outro ano tornar a dar os seus frutos. De modo que durante 5 anos nós protegemos a videira e cortamos os cachos pequeninos, deitamos-los fora e, portanto, a videira tem um período muito grande a trabalhar para ela própria. E os caules dessa videira, ao fim desses 5 anos, são já muito mais grossos do que se nós tivéssemos feito colheita. Eu não era nenhum especialista, sabia lá produzir vinho, mas fui tentar buscar e fazer o mínimo de erros possível e o maior rigor que me era possível estudar. E, de facto, foi fazendo isso que nós tivemos a primeira colheita e nessa primeira colheita tivemos 7.000 garrafas de vinho. Vieram todos aqueles grandes nomes, porque eu continuava a cozinhar. A cozinha que eu fiz na Quinta de Montedouro é uma cozinha que tomara muitos restaurantes. É uma cozinha de topo. Foi uma cópia da cozinha do Ducasse da Argenteuil. Convidei para vir lá almoçar. Vieram no autocarro o Dirk, o Vito Olazabal, o Vanzeler. Mas enfim, eu convidei. Éramos para aí uns 12 que vieram do Porto. Os topos dos nomes, que eram todos amigos meus. E, por surpresa deles, eu tinha um vinho para eles provar. O Álvaro Vanzeler, nunca me esqueço. Nas notas que tomou, a primeira palavra que escreveu foi sangue. E pôs 3 pontos de exclamação. Porque o vinho tinha umas características que os impressionou muito. E engarrafámos essas 7.000 garrafas e qual não é o nosso espanto quando é considerado o melhor vinho português de casta estrangeira, enfim, pelo crítico mais adorado em Portugal e mais reconhecido, o João Paulo Martins. E isso permitiu, dentro desta perspectiva, dizer, espera aí, há aqui, de facto, um potencial. Então vamos experimentar este potencial, mas não foi, era isto que eu queria voltar, não chegar, vamos fazer
fazer vinho, não sei quantos hectares. Não, nós pensámos em fazer vinho para nós, mas com todo o rigor. Deu resultado. Então vamos fazer 10 hectares de vinho. E depois de fazer 10, vamos fazer 20. E depois de fazer 20, agora estamos a fazer 30, que só para o ano é que começa a funcionar. E fizemos isto tudo com a intenção de, a cada passo, fazer com que as coisas corressem bem. Encontrar pessoas dentro deste espírito. Ter equipas que de fato fossem equipas. Ser coach. Ser treinador destas equipas, como o Francisco com graça diz que eu sou o coach e ele é o capitão. Não, ele hoje é tudo. Porque quando se é ou se é ou não se é. Portanto, ele tem a responsabilidade total e a glória. Agora, quem é o produtor do ano não, é Quinta do Monte do Douro, mas a glória é dele, não é minha. Ah, mas foi bem formado, hein? Foi bem formado. O Francisco tá dando um show lá, hein? Tá dando um show, realmente. E os vinhos estão sensacionais, sensacionais. Eu tomei, inclusive, esse 2011. Que espetáculo de vinho. O estilo de vinhos da Quinta do Monte do Douro é aquele com que eu mais me identifico. É um estilo clássico, do velho mundo, gastronómico. Procuramos produzir vinhos puros, elegantes e profundos. E, acima de tudo, que se identifiquem com o nosso território. Há 2 períodos na Quinta do Monte Douro. O meu período, onde eu estive à frente, às vezes com falta de tempo, às vezes já com alguma falta de paciência, e o período em que o Francisco toma conta e faz da Quinta do Monte Douro aquilo que é hoje. Alô, então vamos espreitar aqui nesta porta. É justo que se faça esta diferença. Era Francisco permite à Quinta do Monte Douro dar um salto quantitativo, qualitativo, enfim, portanto, de qualidade, de consistência, de coerência, de filosofia, que é aquilo que eu passo a vida a dizer. Nós temos que ter uma filosofia própria. E isso hoje existe e as pessoas percebem. Estou muito, muito orgulhoso do Francisco e do trabalho que ele faz. Agora nós vamos finalizar o programa com a grande sacada e a grande cagada. Eu queria que você... Vamos começar pela sacada, grande sacada? Fica à vontade, aí você manda. Eu só tive um filho, que foi o Francisco. Eu tive a preocupação, e acho que consegui alguma coisa, de transmitir ao Francisco estes valores do rigor, de fazer... Eu lembro-me que quando estava no escritório, toda a gente que esteve em escritório sabe disto. Nós pedimos, estamos aflitos, pedimos para fazer uma carta rapidamente. E vem a carta com erros. E a gente tem que estar ali a emendar e a fazer e mandar fazer outra vez. Não é como agora nos computadores.
era nas máquinas de bater. Datilografia. Eu dizia sempre às secretárias, isto é horroroso, porque é muito mais fácil fazer bem à primeira vez do que fazer mal e depois emendar e emendar. Não, demorem mais um bocadinho, mas façam bem à primeira vez. Não desperdicem o tempo a fazer mal. E esta ideia de perder um bocadinho a estudar, a planear, a dar passos seguros, não, mas a tomar decisões, não é ficar o resto da vida. Eu acho que transmiti alguma coisa desta forma de estar na vida ao Francisco, de quem me orgulho, e hoje então fiquei encantado quando o vejo não só a seguir, como a ter um sucesso extraordinário. E agora vamos à grande cagada. Eu aprendi talvez uma coisa na vida, por ter esta vontade de ir mais longe e de fazer bem. Eu lembro-me quando entrei na CUF, a CUF fazia 100 anos. Coincidiu. E foi emitida uma medalha, que eu guardo, medalha essa que tinha uma frase do fundador da CUF, do Alfredo da Silva, que dizia: o que tivemos que lutar foi muito. 3 pontinhos. Não é a altura para o recordar. E depois dizia, conseguiu-se, é o principal. É isso, nós não podemos estar, isto o custou. Não, eu consegui fazer sempre na maior parte, enfim, grandes equipas, mas tenho alguma lástima e tenho alguma pena que em algumas equipas alguns jogadores tivessem falhado. Eu hoje talvez devesse ser mais rigoroso também com o entusiasmo com que eu arrastava as pessoas, porque muitas delas, e a maior parte felizmente, vinham atrás desse entusiasmo, mas havia outras ou que não eram capazes e eu acreditava que elas eram capazes. E isso trouxe alguns problemas que eu podia ter evitado. Acho que, no fundo, é o maior, nós dizemos aqui, em vez de cagada, amargo de boca. Mas é o que... Amargo de boca tem a ver com o vinho. Certo. Muito bem, Zé. Dicas para quem quer começar a empreender. Eu acho que, à frente de tudo, qualquer coisa que eu segui quase sem saber. E foi um grande homem do vinho que um dia, numa conferência, me abriu os olhos e que eu vou transmitir-vos com todo o prazer. Estávamos numa conferência e houve um dos assistentes que perguntou: mas diga-me uma coisa, eu gostava de fazer vinho ao mais alto nível e gostava de ter os conhecimentos, e qual é a universidade de enologia onde eu posso estudar a melhor de todas para poder fazer um grande vinho? E esse homem respondeu: quer mesmo fazer um grande vinho? Então olhe, não vá para uma faculdade de enologia, vá para uma faculdade de filosofia. E é isso, meus amigos. Aquilo que é mais importante na nossa vida é nós definirmos a filosofia com que queremos vivê-la. Se queremos ser uns vencedores, ou se pura e simplesmente, e não há nenhum mal nisso, se queremos viver uma vida pacata, sem grandes problemas, como dizia Napoleão. Olha uma frase curiosa. Napoleão dizia: vencer sem lutar é triunfar sem glória. E há muita gente que vence sem lutar e não tem mal nenhum. Mas triunfar com glória é preciso ter connosco uma filosofia de vida que nos conduza a isso. Acho que este é o recado, digamos, que eu posso deixar a todos. Que maravilha, rapaz! Que prazer, Zé, ter você aqui com a gente no E-Show, viu? Eu quero dizer, Zé, você é show, grande Zé! Muito obrigado! Obrigado, Flávio.
Que maravilha, não é mesmo? Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana. E a de hoje é de Ayrton Senna, grande ídolo que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E foi enviada por Marcelo Gomes Fernandes, de Maceió, Alagoas. Vamos à frase. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Ayrton Senna. Valeu, Marcelo! E você aí, manda a sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Agora é importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. E foi muito bom ter você aqui com a gente no eShow, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!